Boa noite a todos os irmãos. Estamos aqui reunidos nessa terça-feira para mais uma reunião virtual. Lembrando a todos os irmãos que logo após a palestra haverá o passe de harmonização e a fluidificação das águas. Vamos elevar nossos pensamentos até a espiritualidade amiga e protetora e nos preparar convenientemente para a nossa reunião da noite, deixando fora dos nossos pensamentos os melindres, a intenção do revide e todos os maus pensamentos que possam deixar a nossa mente sem condições de receber tudo aquilo que a reunião vai nos ofertar essa noite. Deus Pai de amor e bondade, Senhor e Criador de todas as coisas, nós louvamos o Teu santo nome, pois sabemos que é a fonte inesgotável de todo amor, de toda luz, de todo conhecimento. Sê conosco, Senhor, faze vibrar em nós a esperança, a fé e a confiança. Afasta de nós os maus pensamentos, a dúvida, principalmente nesses momentos de tanta angústia, Senhor. E esse Mestre Jesus, nosso guia e modelo, que sabemos que é o nosso porto seguro, que é o caminho que devemos seguir, que é o remédio que cura todos os males. Por isso te rogamos, Senhor, permita que os bons espíritos tarefeiros do bem visite o lar de cada irmão que nesse momento está necessitado. Visite também os hospitais, as prisões, aqueles irmãos que estão nas ruas. Enfim, Senhor, ampara todos que estão em sofrimento, conforme as necessidades de cada um. E ainda pedimos aos trabalhadores da casa de Sheila, que trabalha com a direção espiritual desta casa bendita de oração, a permissão para iniciar a reunião da noite com a prece cantada da irmã Sheila, que é a nossa diretora espiritual. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar.
seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para a nossa reflexão do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição 32, a boa parte. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carregar o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, mas não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra à nossa irmã Gilma, que será a expositora do tema evangélico programado para a noite de hoje, para quem rogamos de todos vibrações de muita luz, de muita paz, de muita ternura, de muita alegria. E a Jesus rogamos que a cubra de bênçãos nessa missão tão importante para o nosso aprendizado. Boa noite a todos. É com muita alegria que hoje estamos reunidos para discorrermos sobre o tema Possuímos o que damos. E esta colocação está baseada no livro Fonte Viva, capítulo 117, em que Emmanuel nos diz, com base em Atos, capítulo 20, versículo 35, é bem mais aventurado dar do que receber. Ora, como sabemos o que estamos ofertando ao outro? Como podemos identificar o que estamos jogando para fora de nós para aquilo que nos rodeia? Para sabermos isso, nós precisamos ter um olhar voltado ao nosso interior.
E Santo Agostinho nos explica que a única maneira de nos conhecermos é nos avaliarmos. Então, para saber o que estamos ofertando ao outro, a gente precisa se conhecer, se avaliar. Então, sendo o pensamento a tradução do sentimento, que primeiro sentimos, depois pensamos. Sendo a palavra ou o ato, né, a palavra, a verbalização do pensamento, o ato, a materialização do pensamento. Então, considerando que o que sai do homem é que o contamina, ou seja, Jesus colocou isso, né? O que temos dentro de nós é que vai voltar para nós. Então, tendo como referência essa passagem de Jesus e a fala na carta de Paulo, dizendo que a gente dá o que a gente possui, a gente consegue, então, identificar o que temos ofertado ao outro. E identificando o que temos ofertado ao outro, a gente consegue identificar também o que temos dentro de nós. É um ciclo. É um ciclo que precisamos colocar de forma construtiva. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 87, diz que a gente precisa, então, olhar com cuidado, olhar em detalhe, refletir, ponderar, para que a gente consiga melhor vigiar e orar. Então, identificando o que estamos ofertando, a gente consegue também saber o que estamos trazendo de volta para nós, porque os nossos atos se refletem em nós, e com isso a gente consegue melhor identificar onde precisamos melhor vigiar e orar pedindo ao nosso anjo da guarda, aos nossos espíritos protetores, a Deus, auxílio para que a gente consiga melhorar esse ponto nosso. Não entrar nas tentações das nossas próprias más tendências, das nossas próprias más influências a nós mesmos, trazidas de nosso passado, de nossas experiências anteriores. Então, discernir, de acordo com Emmanuel, é a preocupação primeira daquele que vigia. Então, é importante entrar na análise do que é mais essencial, o que é, dentre as situações que vivemos, os acontecimentos que ocorrem, pegar a essência deles, para assim conseguirmos discernir o que é bom, o que é mal, o que nos traz mais vantagens espirituais, o que vai nos trazer mais atropelos espirituais. Então, na leitura que o André fez, Jesus está com Maria e Marta. E Marta está ocupada cuidando da casa, cuidando da alimentação que deverá servir a todos, e reclama com Jesus para que ele peça Maria para ajudá-la. Marta não consegue compreender como que ela, estando tão ocupada, Maria está lá despreocupada, simplesmente escutando Jesus. Como se isso fosse uma inércia, né? Um fazer nada. E Jesus fala para ela, Marta escolheu a boa parte, aquela que nunca lhe será tirada. Então, dentre aqueles movimentos que temos durante o dia, de fala, de atos para com o próximo, dentro das situações que vivenciamos, nós estamos conseguindo discernir o que é mais importante? Ou estamos, como Marta, entrando na tarefa do dia a dia, preocupado com os afazeres, nos esquecendo do que é essencial, do que é mais importante?
Então, para que possamos entender o que possuímos, identificar o que estamos, então, ofertando ao outro, precisamos entender em nós mesmos, na nossa intimidade, o que é essencial em nós, o que é essencial no outro e o que é essencial em cada situação que vivemos. E só conseguiremos isso avaliando o nosso dia a dia. Porque podemos muito nos iludir. Nós nos iludimos muito que somos pessoas de bem. E às vezes, quando a gente vai analisar até mesmo um ato de caridade, é possível que nos envergonhemos da forma como executamos aquele ato de caridade. Então, a apreciação do dia, que se constitui de horas e minutos, é importantíssimo para identificar a nossa essência e o que estamos ofertando. Na revista Reformador, de novembro de 1951, na página 265, tem um texto intitulado Apelos e Solicitações. E é interessante que nos dá quase que uma tabelinha, né, para conseguirmos identificar como estamos reagindo e agindo. Então, o íntimo de nossa alma, ou seja, a nossa essência, né, o que verdadeiramente somos, lá dentro, várias vozes se fazem ouvir. Lembra do anjinho, demoninho, né? Várias vozes se fazem ouvir. Que vozes estamos escutando? Se no dia a dia a gente consegue identificar que a gente está sempre querendo a vantagem das situações para nós, nós podemos estar ouvindo a voz da vaidade. Se a gente quer ser sempre admirado, obedecido, a gente pode estar ouvindo a voz do orgulho. Se nós estamos sempre cedendo à maledicência, denegrindo a imagem do outro perante as pessoas, seja para nos enaltecer, porque muitas vezes há essa artimanha, né? Você fala mal do outro para, na verdade, se autopromover. Ou seja, por pura maldade, nós podemos estar ouvindo a voz da maldade. Se nada serve para nós, se nada nos anima, se nada nos coloca energia para servir, para auxiliar, nós podemos estar ouvindo a voz do desânimo. A liberdade é teu privilégio exclusivo. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de fazer isso. Eu tenho o direito de fazer aquilo. Quantas vezes a gente fala assim, poxa, eu trabalhei, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. E aí entra no desregramento, por nos sentirmos no direito e não no dever. Porque tudo que possuímos nos será pedido conta. Seja habilidades morais, habilidades intelectuais, seja posses materiais, seja títulos, de tudo nós deveremos um dia prestar contas. Tudo está em falência ao redor de teus passos. A gente só vê sombra, só vê coisa ruim. Nas pessoas, nas coisas, nas situações, a gente está sempre vendo o lado ruim, a parte vazia do copo. Ou receberás o insulto e a pedrada pelo bem que fizerdes. A gente tem tanta amargura, já se decepcionou tanto, que a gente acha que a vida é só decepção. Então, se a gente for avaliando, a gente for percebendo que são essas vozes que nós estamos escutando, a voz da mentira, da revolta, da ingratidão, da descrença, e é só fazermos perguntinhas simples a nós mesmos. O que mais? Que tipo de palavra mais passa na minha cabeça? Que tipo de sentimento mais passa por mim quando eu estou
na convivência com a sociedade? Eu sempre me sinto agredido? Ou eu sempre tenho necessidade de ser paparicado? Ou será que eu quero sempre estar com a razão? Então, aquilo que é muito repetitivo, é necessário a gente avaliar. Porque se aquilo que é muito repetitivo e não é saudável, a gente consegue identificar que não está nos trazendo coisas boas, é algo que a gente precisa vigiar mais em nós. E eu tenho certeza que todos nós queremos, na verdade, sermos pontos de luz. Como na história de Divaldo com Chico, né? Em que Divaldo queria ficar com Chico. E Chico falou, nós somos 2 postes. Então, 2 postes juntos iluminam muito uma área, mas é necessário atingir mais, um espaço maior. Então, todos nós, eu tenho certeza que temos vontade de sermos postes de luz, a iluminar aquilo que está ali, pelo menos perto de nós. Mas sem a gente conseguir encontrar essa luz, sem a gente conseguir trazer essa luz para dentro de nós não conseguiremos doar a essa luz. Porque a luz não vem através do verbo apenas. A luz vem principalmente através do exemplo. Então, precisamos, de acordo com Jesus, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir os passos dele. Ele não falou, segue o que eu digo. Ele disse, segue-me os passos, segue-me os exemplos. E para isso a gente precisa combater muito o orgulho. Porque o orgulho é que faz com que a gente se torne cego, surdo. A gente não consegue ouvir a voz de Cristo, ouvir a voz da razão, a voz da nossa consciência, que muitas vezes é a voz do nosso anjo da guarda, nos alertando, e não conseguimos ver também o que às vezes está ali na nossa frente, nos mostrando aquilo que a gente está doando equivocadamente para o próximo. Então, para conseguir identificar isso, para conseguir entender se a gente como a gente está respondendo a essas situações, é necessário evangelizar. É necessário, então, compreender melhor. O nosso livre-arbítrio, ele é cobrado de acordo com o nosso entendimento. E o nosso entendimento vem muito através da observação, do estudo, da busca do aprendizado. E Emmanuel, no Educandário de Luz, capítulo 11, diz que o Evangelho é o sol da espiritualidade. O sol é a maior luz que nós temos. É a luz que higieniza, inclusive, que cura. Então, se essa luz se direciona à nossa atmosfera interior, se a gente consegue trazer essa luz do Evangelho para dentro de nós, nos internamente iluminando, com a boa vontade, sinceridade, simplicidade, amor, a gente vai conseguir transformar o que temos interiormente para conseguir aplicar este Evangelho através de nossas palavras, de nossos atos, de nossas expressões faciais. Nós olhamos de cara fechada ou com um sorriso para as pessoas em primeira instância? Somos mais otimistas ou mais pessimistas em primeira instância? Por que em primeira instância? Porque em primeira instância é o nosso automático. Então a gente precisa principalmente observar o que está no nosso automático. No nosso automático está revolta, quando a gente vê uma situação. Ah, não, mas eu sou espírita, eu não devo me revoltar. Aí já vem a razão nos auxiliando
a diminuir esse nível de sentimento em nós. Então, é muito importante observar o que nos vem primeiro. E essa evangelização íntima, o Espiritismo nos diz que não basta crer nela, não basta crer no Evangelho, no que está escrito, é preciso se renovar, porque nos renovando, nós vamos conseguir aprender, sentir e aplicar o Evangelho de Cristo, com Cristo e por Cristo. No Evangelho de João, capítulo 9, versículos 40 a 41, está que alguns fariseus que com ele estavam com Jesus, né, ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, acaso, também cegos? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o pecado permanece em vós. Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, nós somos mais cobrados pelo nosso livre-arbítrio. E é através do nosso livre-arbítrio que a gente toma as decisões de como agir e de como reagir às situações. E nessas ações e reações é que nós estamos doando o que há dentro de nós. Para isso, é necessário, então, muito esforço para sermos doadores do bem. Não basta o desejo. É necessário coragem. Coragem para olhar dentro de nós e identificar o que estamos doando. É necessário disposição para transformar isso dentro de nós e também o que já temos de bom, jogarmos isso para fora sem medo de sermos mal compreendidos, sem medo de ingratidão. Termos persistência no bem, que é o mais difícil. Começar um projeto de vida, uma mudança, não é difícil. Basta ter a coragem e a disposição. Agora, efetuar de fato essa mudança, a gente precisa de persistência. E essa persistência exige, na grande maioria das vezes, para não dizer sempre, humildade. Porque nós sempre queremos começar lá na frente, já chegar com o bolo pronto, ao invés de plantar o trigo, colher o trigo, né? Trazer todos os ingredientes para poder fazer o bolo. Muitas vezes a gente não tem essa humildade de entender que nós somos pequeninos, nós somos imperfeitos. A gente quer doar luz, já achando que a luz está dentro de nós. Nós precisamos construir essa luz dentro de nós. E a fé nos auxilia a ter essa persistência, a ter essa humildade, porque sabemos que buscando acharemos, batendo a porta vai nos abrir. Então nós precisamos dar estes testemunhos de fé, de humildade, de persistência, principalmente para nós mesmos, porque aquele que precisamos convencer mais sobre o que precisamos dar ao outro e como, somos nós mesmos. Os outros vão olhar para nós e nos ver através da janelinha dos olhos deles, da mesma forma como nós olhamos para os outros através da janelinha dos nossos olhos. Então, esse testemunho precisa ser primeiro para nós, para depois, sim, a gente achar que o outro, de repente, pode nos dar um ato de gratidão, nos devolver algo de bom em cima daquilo que estamos ofertando, daquilo que estamos dando. Então, no livro Fonte Viva, dando continuidade, né, Emmanuel nos diz que a gente precisa ceder ao próximo mais que o dinheiro. Lembra que eu falei sobre, às vezes, a gente fazer a caridade, e se a gente for avaliar aquele ato de caridade, a gente ficar com vergonha?
Quantas vezes a gente dá uma esmola, na verdade, irritado com o pedinte? Será que essa esmola valeu a pena? Ou será que a forma como demos essa esmola é um alerta? Olha, existe algo aí a despertar em você, existe algo aí que você precisa vigiar, que é o seu orgulho, se sentir superior, e despertar o quê? O amor ao próximo, a fraternidade, a empatia. Dá também teu interesse afetivo. Empatia é tudo isso, é você conseguir perceber a necessidade do outro, mediante a história dele. Você doar de sua saúde, que é um dos talentos que nos é dado em vida, a alegria, o tempo, as nossas habilidades. E em verdade entrarás na posse dos sublimes dons. Então, se a gente começa a exercitar esta avaliação, o que eu estou doando, e com isso identificar o que então temos dentro de nós e trabalhar incessantemente essa transformação interior, o interesse afetivo vem naturalmente. Porque a partir do momento em que você consegue trabalhar em você, identificar em você carências, você consegue respeitar a carência do outro. E da mesma forma como você percebe que você necessita de atenção, você observa que o outro também deseja esse mesmo tipo de atenção, de auxílio. Então, vamos observar os nossos dons e utilizar esses dons acima do que é material. Não vamos procurar dar apenas aquilo que possuímos aqui da terra. Um prato de comida, por mais que isso faça bem ao outro, mas dar esse prato de comida com amor, com um pouco de atenção, doar nosso tempo àqueles parentes necessitados que batem a nossa porta só para reclamar, dar a nossa alegria àqueles que estão tão desesperançados, tão tristonhos, adoecidos. A gente doando, lembra que reflete em nós? Então não é o que sai que contamina o homem, então o que sai de bom nos torna melhores. Então nós vamos conseguir estar em posse de amor, equilíbrio, felicidade, paz e conseguir doar isso também. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permaneçam permanentes se multipliquem ao infinito. Eu dou, eu recebo de volta de mim mesmo, do outro, e aquele doa, e o meu exemplo se multiplica com o outro, o exemplo do outro se multiplica em mim, e os dons da vida, os recursos da criação se multiplicam. Jesus não fez isso com os pães? Pegou um pouco de pães e multiplicou e alimentou a multidão? Ele utilizou de um pouco e transformou em muito. Isso a gente pode fazer no dia a dia. Pegar um pouquinho da nossa alegria e ao chegar perto do próximo estar, hoje, né, com máscaras é até difícil estar com um sorriso, mas os olhos sorriem. A gente consegue perceber a expressão do outro até pelos olhos. Muitas vezes esse olhar sorridente, esse sorriso, ele transforma o dia daquela pessoa. E o dia daquela pessoa transformado transforma daquelas pessoas que estão em torno dele também. Então, se multiplica. Com um pão, o pão do sorriso, o pão do amor, vai se multiplicando.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 14 e 15, pois ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Isso está em Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Complicado isso, né? Porque a gente sempre acha que aquele que tem menos é que merece receber, né? Aquele que já tem, por que receber mais? A gente sempre acha que temos que estar num universo nivelado, compensando, né? Aquele que não tem com algo para que ele tenha e vá nivelando todos. Só que a gente não está falando aqui, por exemplo, de alimento. A gente não está falando aqui, por exemplo, de agasalho. A gente está falando aqui das leis divinas, dos talentos divinos. Então, aquele que tem amor, aquele que tem compreensão, paciência, cada vez mais ele terá capacidade de aumentar esses seus dons, esses seus talentos. Mas aquele que não tem, muitas vezes lhe é tirado até mesmo como remédio. Ou, na grande maioria das vezes, porque não damos o verdadeiro valor. Então, aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela. Isso aqui é sobre a parábola dos talentos. Aquele que utilizou bem os talentos, multiplicou ele, recebeu mais. Porque soube aplicar estes talentos, soube trabalhar essas habilidades. Agora, aquele que não, que recebe o dom, que recebe a saúde, que recebe o tempo, que recebe a inteligência, e não utiliza para replicar, para multiplicar, para doar ao outro, não é Deus que tira dele. É ele mesmo que vai perdendo. Às vezes a gente tem saúde e a gente vai cedendo para raiva, e essa raiva vai gerando um mal-estar em nós que vai acabar se instalando uma doença. As obras de André Luiz estão repletas de exemplos de como o pensamento, os sentimentos, as atitudes nos contaminam, nos trazem prejuízo ao perispírito que depois vai se refletir no corpo. Então, é necessário a gente compreender o que Jesus quis dizer sobre tirar daquele que não tem e dar mais para aquele que já tem. É essa multiplicação. Se sabe aproveitar a sublime oportunidade, pela submissão e diligência, o discípulo modifica a tabela de valores que o rodeia. Olha só, não é a sua tabela de valor interior apenas, é a tabela de valor de tudo que o rodeia. Então, com o exemplo, ele modifica os outros, modifica as situações. Não tem sempre aquela pessoa que a gente pensa assim, nossa, sempre que ela fala alguma coisa, parece que todo mundo concorda, os ânimos se acalmam, é de uma sabedoria, né? Essa pessoa está trazendo uma tabela de valor diferente para nós. A gente para, reflete e muitas vezes muda de opinião, ouvindo uma pessoa que nos apresenta esses valores mais fortes, mais substanciados na doutrina, no Evangelho de Cristo. E descobre diferentes motivos de elevação. É como uma bola de neve. Por isso que fala que é multiplicar. Então você começa a agir para o bem e você vai começando a se sentir bem. Aí você quer fazer mais e vai aumentando, aumentando. Ou quando você vê, está natural e está imenso. Porque a troca, ela é às vezes imediata,
Às vezes ela demora um pouco, às vezes ela demora muito na nossa escala de tempo. Então a gente fala, mas eu tenho agido tão diferente, eu não percebo o que está em torno de mim mudando. Aliás, parece que piorou. Porque a gente é imediatista. A gente quer começar essa transformação interior, começar a doar para o próximo, para o ambiente, energias de luz, e quer que esse ambiente, esse próximo, já reflitam essa luz automaticamente. Da mesma forma como nós temos o nosso tempo de amadurecer, o outro também tem esse tempo de amadurecer. Por isso, meus irmãos, nós precisamos buscar oferecer gentileza para podermos, então, encorajar que haja fraternidade em torno de nós. Precisamos oferecer o perdão para que a justiça se faça também em torno de nós. Administrar a bondade. Por que não dar a bondade? Ser bom simplesmente. Porque precisamos até mesmo avaliar o que é bondade. Se o que estamos considerando bondade não é cumplicidade. Então, é de fato discernir, avaliar e sermos bons mediante os parâmetros das leis divinas. E aí sim a gente então vai construir um ambiente de segurança em torno de nós. Dar o bom exemplo, garantir a nobreza do caráter. Não só do nosso próprio caráter, porque nós mesmos nos observamos, nós aprendemos com nossas próprias experiências e vamos fortalecendo aquilo que a gente acredita que é melhor para nós, e a gente enobrece o caráter do próximo através desse exemplo. Então, seremos ajudados pelo céu conforme estivermos ajudando na terra. Então, lembra quando a gente viu lá atrás que é necessário decisão, disposição, muito sacrifício da humildade, sermos humildes, né? Sacrifício do nosso orgulho. Tudo isso a gente precisa de ajuda para conseguir realizar. E essa ajuda que vem da espiritualidade maior, ela vem de acordo com a nossa sintonia. E a nossa sintonia se faz através do nosso pensamento, das nossas palavras e ações. Então, o céu, ou seja, os bons espíritos estarão conosco nos ajudando, se a gente se mantiver sempre nessa busca. E recolheremos a felicidade de ver a multiplicação daquilo que damos. Pode até não ser amanhã, não digo nem hoje, porque somos tão imediatistas que a gente quer na hora, mas pode não ser amanhã, pode não ser semana que vem, mas um dia nós veremos multiplicados o bem que a gente consegue plantar hoje. Aquilo que a gente, de bom que a gente consegue doar, ele vai se refletir e a gente vai conseguir ver isso um dia. Então, que Jesus nos ilumine, que nossos anjos da guarda estejam ao nosso lado, nos auxiliando na busca desta luz, para termos a luz dentro de nós e doarmos esta luz ao próximo e ao ambiente que nos rodeia. Que assim seja. Estejam com Deus. Agradecemos a nossa irmã Dilma pela palestra da noite, rogando a Jesus que continue amparando essa irmã, como sempre o faz, a fim de que ela traga as mensagens, os esclarecimentos do vosso Evangelho, Senhor, que tanto contribui para o nosso aprimoramento espiritual. Prezados irmãos, presentes a essa reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila,
É chegado o momento em que, juntamente com as forças positivas do bem e do amor, nós sintonizamos num só pensamento para que se faça acontecer o passe, as radiações a todos os irmãos aqui presentes. Vamos então, neste momento, eu convido a todos para que se sentem confortavelmente nas suas cadeiras, bem relaxados, e fazendo um pequeno exercício respiratório para que o momento seja mais proveitoso, inspirando o ar profundamente, lentamente pelas narinas. Segura um pouco e soltamos pela boca. Vamos fazer mais um movimento de respiração, inspirando e expirando. E através da nossa tela mental, visualizamos a figura meiga de Jesus aqui entre nós. O meigo Rabi da Galileia, o nosso governador, que está transmitindo a todos nós, através de toda a sua equipe espiritual, que dão a cobertura para esse planeta Terra. Toda a humanidade está recebendo as energias de paz, de equilíbrio e de harmonia. Saúde para todos aqueles que assim o desejarem e fizerem jus. E conseguimos visualizar que do coração do Mestre está fluindo energias quintessenciadas dos mais variados matizes. E essas energias estão penetrando no nosso centro de força, através do centro coronário. Esse centro se encontra no alto das nossas cabeças. E penetrando por esse ponto, essas energias vão fluindo para os demais centros de força que estão em todo o nosso campo energético. E à medida que elas vão fluindo, eu convido os irmãos para mentalizarem seus respectivos órgãos, a saber, o cérebro, que a energia penetra, envolve, os órgãos da visão, os órgãos da fala, da audição, toda a nossa garganta, o nosso coração, bem como os nossos pulmões, a quem pedimos uma energização especial, uma couraça protetora para esses momentos pandêmicos que nós nos encontramos. A energia flui para os nossos pâncreas, para o baço, para o estômago e para o fígado. Vai até os nossos intestinos e envolve com muita luz a bexiga e os nossos rins, todos os nossos demais órgãos reprodutores. E essa energia volta pela nossa coluna vertebral, subindo novamente até o tope da cabeça. E envolve toda a nossa pele.
toda a nossa ossatura em vibrações do bem, vibrações de equilíbrio, vibrações de harmonia e principalmente de saúde. Respiramos mais uma vez profundamente. E agora, porque estamos energizados, sentimos uma imensa sensação de bem-estar. E focalizamos aqueles irmãos a quem colocamos os seus nomes nos nossos cadernos de oração. Tanto os encarnados quanto os desencarnados. Visualizando em nossa tela mental a figura de cada um desses irmãos, estendemos a nossa mão espiritual até o frontal de cada irmão, cujos nomes estão nessas relações, e as energias que recebemos são transferidas para esses irmãos, e eles também sentem uma sensação de paz, de equilíbrio, harmonia e a saúde que tanto almejam. Meus irmãos estão agora em seus locais, em suas residências, e que se sentem em suas poltronas, nas suas cadeiras. Que eles possam agora mentalizar as suas respectivas águas que antecipadamente já trouxeram para este local. A equipe espiritual de Sheila, os trabalhadores da nossa casa de oração do plano invisível, que está sempre a nos socorrer diante das nossas rogativas. Nesse momento, transformam essas águas em alimento medicamentoso, transformando as suas moléculas em remédio adequado a cada um que delas fizer uso, com fé. E assim, Senhor Jesus, equipe espiritual de Sheila, agradecemos por esse momento de convívio com a equipe espiritual que sempre está nos amparando e protegendo. Em seu nome encerramos este momento. Divino Mestre Jesus, em vosso nome iniciamos a reunião da noite. Em nome da nossa irmã Sheila, que protege e ampara a nossa casa de orações. Em nome de toda a equipe espiritual que a acompanha. Nós vos somos agradecidos por tudo quanto recebemos, por acréscimo da vossa misericórdia. Agradecemos por tudo quanto recebemos na semana que se findou. E também pelo que receberemos nos próximos dias da nossa caminhada evolutiva. Rogamos, Mestre amado Jesus, que as nossas capacidades intuitivas sejam aumentadas e dilatadas, a fim de que esses irmãos possam ter acesso a esses canais, a fim de que possam nos sussurrar as atitudes corretas, as atitudes no campo do bem, para que continuemos com coragem e com fé a nossa caminhada evolutiva. E assim, Senhor, agradecidos por tudo, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite, a vossa santa e doce paz.
e que assim seja.